Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Vamos aos nossos minutos devocionais. Filipenses, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Diz assim o apóstolo Paulo: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Ele dá início à sua palavra dirigida à igreja, mostrando sua gratidão. Inclusive, as cartas do apóstolo costumam ter esse momento de gratidão, em que ele diz à igreja que louva a Deus e ora a Deus em favor da igreja, dando graças pelo que Deus tem feito. Vale aqui até fazer a observação que há apenas uma carta para uma igreja que o apóstolo Paulo não dá graças a Deus, que é a carta aos Gálatas. E aí você pergunta, mas por quê? Porque ali na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo está tratando uma coisa muito séria, que é a apostasia. Os Gálatas estão prestes, provavelmente alguns já tinham feito isso, como ele dá indícios, de apostatar por causa dos judaizantes que estavam conduzindo-os de volta para a lei. Então lá o assunto é a negação da fé, né? Então lá ele não dá graças a Deus pela igreja. Mas todas as igrejas ele dá graças a Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Aí você diz assim, porque todas eram perfeitas? Não. Porque o apóstolo Paulo também dá graças a Deus pela vida da igreja em Coríntios. A igreja de Coríntios é uma igreja bem problemática, né? Havia em Coríntios divisões, havia em Coríntios uma série de problemas. Eles tinham vários pecados que o apóstolo precisa tratar. Todas as igrejas têm, né? Mas em todas elas ele dá graças a Deus porque ele vê uma obra real do Espírito Santo pela palavra divina operando na vida daquelas pessoas, de forma que eles creram no Senhor Jesus e então as bases da fé estavam ali colocadas. Por isso ele dá graças a Deus, porque vê que realmente Deus estava salvando vidas ali, era real isso. Mas tinha problemas, eram pecadores, acostumados com uma vida de pecado, acostumados com o paganismo, com a idolatria, entre outras coisas. Então ele sabe que a igreja precisa ir se ajustando, né? Veja, não é, importante aqui, criam em Jesus, estão salvos e agora segue a vida de qualquer jeito. Não, não é isso. É que o apóstolo Paulo sabe que a santificação é um processo, que eles estariam passando por esse processo. Então, o apóstolo Paulo dá graças a Deus pela igreja, mas na carta, observe que ele vai ensinando, corrigindo. Você pode dizer assim, mas o apóstolo Paulo não acabou de dar graças a Deus pela vida da igreja e agora está exortando duramente a igreja para parar de fazer certas coisas erradas? Não entendi a lógica. A lógica é ele ver a obra de Cristo naquele lugar, portanto há uma igreja genuína, mas ao mesmo tempo ele vê a necessidade da santificação. E a santificação ocorre pelo operar do Espírito Santo, falando pela palavra de Deus ao coração daqueles cristãos, trabalhando a cada dia, inclusive dentro das circunstâncias, para que eles sejam transformados de glória em glória à imagem de Jesus, como ele fala em Coríntios. Então, por isso que as ações de graças não significam uma igreja perfeita. Tessalônica, a igreja era exemplar. A igreja que ele diz, vocês são modelos para toda a região. Mas não é por causa disso que ele dá graças a Deus, mas porque a obra de Deus estava operando lá, que Deus estava agindo lá. E aí, mesmo que a igreja precisasse ainda ser aperfeiçoada com o tempo, mas era real a obra. Então ele dá graças a Deus. Então observe o quê? É que a ação de graça que o apóstolo Paulo dá é a Deus pela obra de Deus. E isso é fundamental. Porque o ser humano ele é egocêntrico, né? O antropocentrismo não é em vão. É o egocentrismo do homem achando que tudo gira em torno dele. Veja que a criança acha que tudo gira em torno dela, né? A criança, ela quer que os pais vivam em função dela, ela quer que tudo aconteça do jeito dela, e ela é uma pequena pecadora, né, que mal chegou ao mundo,
mas já está colocando para fora todos os seus pecados, ou seja, ela é potencialmente uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa errada, porque ela é uma pecadora. Então, ela vai fazendo as coisas erradas à medida que vai querendo do seu jeito, sem ter um controle, sem saber com o que está lidando, que é o seu pecado. Então, ela vai mostrando a sua natureza contaminada pelo pecado. Mas o homem, então, é assim. Ele acha que tudo gira em torno dele. Então, a gente precisa corrigir isso. Paulo não está dando graças a Deus por causa que esses irmãos tinham algo em especial, mas estava dando graças a Deus porque Deus estava fazendo algo especial naquelas pessoas que passaram, por causa da graça divina, a ser cristão. Ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Veja que não só eles estavam sendo alvo do trabalhar de Deus e, portanto, estavam vivendo a fé, e ele via isso. Eles estavam podendo viver a vida cristã. Exemplo, Atos capítulo 2, né? Quando Lucas propositadamente mostra o operar do Espírito Santo na vida daquelas pessoas na prática. E é interessante que lá em Atos capítulo 2, aquele texto, versículo 42 a 47, que eles perseveravam na doutrina e assim por diante, Lucas não diz que o sinal, a expressão, a manifestação da presença abundante do Espírito de Deus e da palavra de Deus na vida deles significavam dons extraordinários, apesar de ele mencionar que os apóstolos realizavam sinais, porque os sinais tinham o propósito de atrair a atenção para a palavra pregada. Mas ele coloca como evidência da obra do Espírito Santo o fruto do Espírito. Veja que ali naquele texto, em que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão, você vê o amor, você vê a obediência, você vê a dedicação à obra do Senhor, porque eles davam testemunho aos de fora e assim por diante. Então, ele dá graças a Deus, aqui o apóstolo Paulo, porque vê que Deus está fazendo algo neles. Deus está fazendo uma obra neles. Mas também que eles estão sendo instrumentos de Deus dessa obra. Ou seja, não só eles estavam sendo santificados, como também eles estavam sendo um instrumento de Deus para alcançar outras vidas, de tal modo que ele fala da cooperação no Evangelho. Podemos pensar da cooperação. As ofertas que eles mandavam para o apóstolo Paulo, ou seja, eles estavam realmente ali engajados em ajudar o apóstolo Paulo a continuar indo de cidade em cidade pregando. Então, eles estavam ajudando na manutenção para que a obra não parasse. Podemos entender que eles estavam falando das orações, eles estavam orando para que a obra continuasse, orando pelo apóstolo Paulo e assim por diante. Podemos falar, e ele de fato vai mencionar mais à frente, pessoas que estavam pregando o evangelho, de um jeito ou de outro, mas estavam pregando. Então havia gente pregando, ele vai falar uns de boa vontade, outros por sentimentos que não são adequados, mas estavam pregando. Então ele está falando de uma ação deles, mas que ele vê como uma obra divina neles. Veja que interessante. Então, nós, de qualquer forma, somos alvos da graça divina. Somos alvos da graça divina. O Senhor transformando a nossa vida, portanto, você olha para a sua vida e diz assim: eu preciso mudar, eu preciso tirar pecados, eu preciso melhorar, eu preciso de mudanças de vida. Então você tem que colocar a sua vida diante do Senhor. Porque é o Senhor que poderosamente e graciosamente vai fazendo a obra na tua vida. Coloca diante do Senhor. Porque Deus é quem é poderoso para fazer isso. Se você pensa que você vai fazer isso sozinho, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que me dedicar mais, e atribui a seus próprios esforços uma possível mudança, você vai sempre ter uma frustração, porque você vai ver que você é incapaz de realizar uma obra gigantesca. Lembre-se, você não tinha como justificar-se a si mesmo, porque somente um justo poderia morrer na cruz em nosso lugar, pagando a dívida. Não temos como nos salvar. Você não tem como se santificar, porque o pecado que há em você corrompeu todas as suas faculdades. Então, mesmo que você queira, você encontrará em si mesmo um obstáculo, porque o pecado contaminou tudo.
Pecado não é parte da natureza, uma essência do ser humano, mas ele está presente em toda a natureza humana porque ele entrou nela, passou a fazer parte dela por causa da queda de Adão e Eva. Então você encontra um outro obstáculo. E o apóstolo Paulo então dá graças a Deus, porque vê que Deus está operando neles tudo. O desejo deles de fazer a obra, de cooperar, é obra divina na vida deles. A obra do Senhor na vida deles de santificação, portanto, é algo que deve ser atribuído a Deus. Por isso a ação de graças é destinada a Deus. Ele não diz assim, observe, parabéns, vocês estão se esforçando, vocês estão fazendo o melhor e vocês estão conseguindo avançar. Muito bem, continuem assim, firmes e fortes, se dedicando ao máximo, porque vocês vão conseguir, eu acredito em vocês. Veja que esse é o discurso coaching de hoje. Hoje se fala muito, por causa inclusive desse empoderamento, que é a atmosfera de uma série de ensinamentos e atitudes, iniciativas de nossos dias. É o que se fala hoje. Eu creio em você, eu acredito em você, você consegue, você pode. O apóstolo Paulo diz assim, eu dou graças a Deus, porque Ele está realizando uma obra em vocês. Vocês estão trabalhando, se dedicando e fazendo a obra graças a Deus, porque Ele está possibilitando isso. Ele vê que tudo o que vem de bom tem que ser atribuído a Deus, dado glória a Deus, porque Ele é a causa, é a fonte de todas as coisas boas. Bom, desde o início, porque nós somos criados à imagem dele. Ou seja, se nós somos capazes de fazer alguma justiça, algum ato de bondade, entre outras coisas, é porque fomos criados à imagem dele. Ou seja, não temos nada de bom que seja inerente a nós mesmos, que possa ser dissociado da causa primária de todas as coisas, Deus. O que somos de bom somos porque Deus nos criou à sua imagem. E mais ainda, depois que o pecado entrou e corrompeu toda a natureza humana, o que fazemos de bom, mais ainda temos que atribuir a Deus a graça. Lembrando que o apóstolo Paulo diz em Romanos, olha, eu vejo em mim uma inclinação, uma condução, que mesmo que eu queira fazer algo de bom, eu vejo em mim o impulso contrário, que é aquilo que eu tenho chamado de a crise existencial humana, que é o homem ter a natureza divina, ou seja, ser imagem, semelhança de Deus, portanto, ter em si as qualidades divinas, né? Porque isso não desapareceu, e ao mesmo tempo o pecado corrompendo, é uma crise existencial. Ele vive a tensão dessas duas coisas. O bem, que é Deus, colocou nele a sua imagem, e o pecado, que está presente, corrompendo tudo. Então, essa crise existencial humana, terrível, e a gente pode ver na prática, né? Coisas boas e ruins que são feitas no dia a dia. Então, graças a Deus pelo que está acontecendo, por tudo que eu tenho visto na vida de vocês. E veja que ele termina exatamente reconhecendo isso ao dizer, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus foi que começou a obra. E é Ele quem vai continuar e vai completar. Então observe que tudo é atribuído a Deus. Então você precisa fazer a obra do Senhor de formas mais variadas, tá? Você não tem que ser pastor ou missionário necessariamente. A obra do Senhor é feita de forma bem ampla. Nós temos na Bíblia uma lista de dons grande. E então há muitas formas de fazer a obra do Senhor. Mas você deve glorificar a Deus, deve bendizer o nome do Senhor, deve fazer a obra do Senhor, cooperar com a obra do Senhor, seja qual for a forma. E você deve também crescer em santificação. O que eu faço? Eu tenho que agora me dedicar mais, acordar mais cedo, dormir mais tarde, e me puxar mais, e agora só fazer jejum, e então passar o dia todo orando, eu tenho que fazer alguma coisa para conseguir alcançar esses objetivos divinos. Não, não é isso. Não é você tentar se puxar mais para satisfazer a vontade divina. É você simplesmente buscar em Deus tudo o que precisa para você glorificar o nome dele. Portanto, você precisa entregar sua vida nas mãos dele. Você precisa buscá-lo em oração, sabendo que ele é quem há de transformar a sua vida. Você precisa meditar na palavra de Deus, porque sabe que ela é o poder de Deus para a salvação e vai te santificando a cada dia, porque o Espírito vai falando por meio dela. Você precisa ver nele a fonte, de fato, de tudo aquilo que precisamos para glorificar o nome dele. Veja que isso tira um peso das suas costas. Você não tem que dar a Deus algo de bom a todo custo,
Você tem que se entregar a Deus para que Ele faça esta extraordinária obra na sua vida. E você querendo que ela seja feita, então você vai obedecendo. Qual é a palavrinha-chave? Vai obedecendo. Entrega, obediência. Confiança, obediência. Perseverança, obediência. É se entregar. E fazendo aquilo que Ele disse para ser feito, mas confiando que, mesmo que você diga assim, olha, mas eu não vou conseguir. Sim, mas vai seguindo. Vai andando com o Senhor. E Ele vai fazendo. Eu não sou capaz. Certo, mas confie. Confie nele. E deixa que a própria obra do Senhor vá operando na tua vida. Então você tira um peso das suas costas. Uma responsabilidade que você não vai conseguir satisfazer. Que é de ser transformado. Porque esta obra, ela é do Senhor. Esta obra pertence a Deus. Então apenas confie, persevere, entregue a sua vida e vá obedecendo. E Ele mesmo fará a obra extraordinária. Lá na frente você testemunhará a grandeza do Senhor na tua vida, porque Ele mesmo transformará o teu viver e usará você para glorificar o nome dEle todos os dias, segundo a boa vontade dEle. Porque a obra da salvação é sobre a graça dEle, é sobre a bondade e o poder dEle, e não sobre nós. Então, entregue o teu viver ao Senhor e dê graças a Deus pelo que Ele está fazendo em você. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Damos graças ao Senhor por tudo. Bendizemos o teu nome porque o Senhor tem feito coisas extraordinárias. Às vezes não parece que o mundo é um caos, mas o Senhor tem um povo, por mais diminuto que seja. Este é o teu povo e o Senhor tem feito a obra nele. Então nos ajude abençoando-nos com a santificação a cada dia. E capacite-nos para fazermos a tua vontade a cada dia. Portanto, seja glorificado em nós, porque é o Senhor em nós que tudo se torna possível. Que o Senhor receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.